JSF Entrevista. Estamos de volta com o programa Juntos Somos Fortes, um programa do projeto Juntos Somos Fortes com Jesus. E hoje, em especial, entrevistando o deputado federal Jair Bolsonaro, do estado do Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, do estado de São Paulo. Nós agradecemos a sua audiência. Queremos aproveitar também e mandar um grande abraço para todo o pessoal através do aplicativo da Rádio Maranata e também todos os internautas ligadinho conosco aqui de Petrolina, do Sertão do Estado, do Agreste, onde você estiver, fique conosco até a Voz do Brasil pela Rádio Maranata, ok? Deputado Jair Bolsonaro, e aí vamos falar sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, Bolsonaro, que tem causado uma polêmica muito grande nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, no próprio Senado e também na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Qual a sua posição em relação à ideologia de gênero? Ô Joel, o nome é bonito, né? Para quem nunca ouviu falar, né? Pode até pensar que é algo bom para ser incluído no currículo escolar para a garotada a partir de 6 anos de idade. O ano passado, João, tendo à frente a bancada evangélica, composta de uns 70 parlamentares, basicamente, e, lógico, agregou muita gente, como eu, entre outros, né? Nós conseguimos tirar da lei conhecida como Plano Nacional de Educação a palavra ideologia de gênero. Ou seja, o que o governo federal queria com essa tal de ideologia de gênero? Ensinar para o teu filho, 6 anos de idade, que ele não nasceu homem. Ou para a tua filha de 6, 7 anos de idade, que ela não nasceu mulher. Que lá na frente, com 12, 13, 14, 15 anos de idade, ela viria a escolher o seu sexo. Então nós derrotamos isso lá. Agora, infelizmente, de forma, desculpa aqui o termo bastante forte, né, mas covarde, o governo, via Ministério da Educação, oficiou as quase 6.000 prefeituras no Brasil, orientando então que os prefeitos mandassem um projeto para a sua respectiva Câmara Municipal, ressuscitando a ideologia de gênero. Em alguns municípios isso foi aprovado, infelizmente, por completo desconhecimento dos vereadores. Nos municípios onde tinha a bancada evangélica, tinha católico, e tinha pessoas que, com seriedade, que entenderam esse assunto, isso foi derrotado. Então isso, a ideologia de gênero, é um crime. O homem, ô Joel, nós que somos pais, não sei se você é pai. Sou, sim, pai, filhos. Eu tenho 5 filhos, o 03 está aqui, o Eduardo Bolsonaro, mas tem uma filha de 5 anos de idade. Nós sonhamos que o nosso filho venha a ser, aprenda na escola, física, química, matemática, biologia, lá na frente aprenda uma profissão, ou vai ser técnico, ou vai ser geral o que for. Mas nós não estamos preparados para que o nosso filho aprenda a ser homossexual na escola. É isso que esse tal ideologia de gênero quer. Que eu tenho toda a documentação apresentada pelo governo lá em 2010, quando eu descobri o conhecido kit gay, que nós demos esse nome a esse material. Num primeiro momento, foi muito criticado, mas há pouco tempo depois houve o reconhecimento, hoje é praticamente uma unanimidade, até entre os homossexuais, que a grande maioria deles não querem que a criança aprenda essa educação sexual na escola. E entendo, João, que a educação sexual para os nossos filhos é você e a tua esposa que dá isso em casa. É que na hora certa, conversa com o garoto. E não seja estimulado a ser homossexual na escola. Assim como, João, eu sei que você não concordaria, que nas escolas tivesse aí o currículo, né, de MMA. Ou seja, a molecada tendo aulas de luta livre. Está na cara que no intervalo a molecada ia ser na pancada com outra. Assim como, caso viéssemos a ter esse tipo de aula, com livros, com filmetes e com cartazes, ensinando a molecada a ser homossexual, com toda certeza, veríamos no intervalo o Joãozinho dando beijinho, talvez, no Pedrinho, a Mariazinha de mão dada com a Joaninha. Isso nós não queremos. Isso é um crime que o governo federal vem cometendo contra a família brasileira. E vão ter, pode ter certeza disso, agora em especial, com o Congresso renovado, com muita gente boa chegando no Congresso, independente de ser evangélico ou não, uma forte reação a isso tudo. O pai não quer o filho brincando com boneca, o pai quer que o filho seja um Neymar, seja um engenheiro,
seja um pedreiro, um motorista de ônibus, seja lá o que for. Mas não quer que o garoto venha aprender a ser homossexual nas escolas. Repito, isso é um crime contra a família e nós vamos continuar lutando contra isso. Ok, pelo 9928-61303, estão chegando aqui centenas de mensagens, mas deixa-me ver aqui algumas mensagens. Dizer ao deputado Bolsonaro que é um prazer tê-lo em nosso estado e que Deus continue o abençoando e fazendo diferença em nosso Brasil. Abraço, Carlos Rogério do Cabo de Santo Agostinho. Boa noite, irmão Joel, a paz do Senhor. Estou ligada no programa. Sou Luciano de Japoatão. Vamos mudar essas leis. Nós já estamos cansados. Abraço. É isso aí, Bolsonaro, filho, né? Eduardo, o povo brasileiro está cansado? Com certeza, está mais do que cansado. Nós temos atualmente, por exemplo, na presidência da República, o governo mais corrupto de toda a nossa história. Conseguiu dar um rombo na Petrobras de dar inveja ao PIB da maioria dos países do mundo. Somente quem está mamando nas tetas do governo pode se conformar com uma política dessa. Ok, Bolsonaro pai. O Eduardo está falando sobre... já está entrando sobre o cenário político, né? Você falou sobre a crise, que não é a crise apenas financeira, mas é uma crise moral, é uma crise política, é uma crise generalizada que nós estamos passando no nosso Brasil. Mas, na sua opinião, você que tem estado ali, tem sido muito influente ali no Congresso Nacional, essa crise, será que passa? Até onde o povo brasileiro vai ter que suportar e aguentar, né, essa crise, né, que afeta o nosso país? Crise em relação a tudo, como você colocou, a questão moral, a questão ética, a questão política e também a questão financeira. Olha, o Brasil tem uma história, né? E em 2 de abril de 1964, o então presidente João Goulart foi deposto pelo Congresso Nacional. O quadro era de corrupção, de greve generalizada, de falta de autoridade, e o Congresso resolveu, então, por aclamação, cassar os direitos políticos de João Goulart. E em 92 aconteceu algo semelhante. A lei foi outra, né? Conhecida como impeachment, mas o então presidente Collor de Mello foi cassado. Não vou discutir o mérito da cassação, mas foi cassado e ele saiu fora. No momento, nós estamos vivendo uma das maiores crises que se possa imaginar no Brasil. Inclusive, eu sei que estou em Pernambuco, sei que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é daqui, eu sei disso, mas ele fez uma declaração a semana passada que realmente envergonha todos nós brasileiros, quando ele disse, né, ganhamos as eleições com um discurso e depois tivemos que mudar o discurso e fazer o que dizíamos que não íamos fazer. Ou seja, ele confessa que houve mentiras por ocasião das eleições. E o nosso povo brasileiro é um povo que acredita. E acreditou, naquele momento, né, nessa mentira pregada naquela época. E hoje nós estamos nessa crise enorme que está aí, ninguém acredita em ninguém. Se você fala a palavra deputado na rua, isso é um palavrão. Passou a ser um palavrão, você sabe disso. Você não foi eu costumo dizer que quando eu era criança, adolescente, quando falava, um deputado, um vereador, era tapete vermelho, era fogos, mas hoje a situação realmente é muito difícil. Hoje, vindo para cá, no voo, conversei com alguns parlamentares de Pernambuco que estavam no voo, né? E falei para eles ali naquela conversa nossa, com muita informalidade, que o deputado no período militar tinha autoridade, ele era respeitado. Era um prazer você convidar para uma festa de casamento, um aniversário, uma festividade no município, ou uma festividade religiosa, convidar o parlamentar, o deputado, o senador para participar. Hoje em dia, se você não for muito conhecido, você não é convidado para absolutamente nada. Ou seja, é o descrédito total do quadro político brasileiro. E eu tiro até por mim, João, já que você estava no aeroporto agora, foi lá, que eu fico muito grato, você estava lá participando ali, me recebendo no aeroporto. Você viu a multidão de pessoas que estavam ali. Isso é um retrato, Joel, me desculpa aqui a modéstia, né, de uma ausência de liderança política em nosso país. O recado que eu posso dar a quem está na política, se alguém quiser, uma sugestão minha, alguém quer entrar na política, aprenda na política a dizer uma palavra muito importante: não. Nós não podemos tudo, Joel. Nós podemos colaborar e remar no sentido certo, mas não podemos tudo. Quando o político começa a querer atender a todo mundo, a satisfazer a todo mundo, a fazer média, a nunca dizer não, ele acabou de assinar
o atestado de óbito do seu mandato. Ele acaba perdendo a credibilidade. Porque você pode ver as obras, você como deputado estadual, quem faz é o governador para você aqui. No município, quem faz é o prefeito, não é o vereador. Na área federal, o dono do orçamento é a presidente da República, não somos nós. Nós temos em Brasília, eu, deputado Jair Bolsonaro, como todos os demais 512, com meu filho que está aqui, nós temos ali uma fatia do orçamento que é nossa. O equivalente a 15 milhões de reais. Você pode cobrar do seu deputado aqui de Pernambuco para onde ele destinou essas verbas. E pode fiscalizar, até porque, Joel, o nosso orçamento agora é impositivo. Uma vez aprovado, e são aprovadas nossas emendas do orçamento, o governo é obrigado a executá-lo. E você vai ver se, por exemplo, aquela obra feita naquele município, se é compatível ou não com o seu valor. E você pode, no município, buscar o seu parlamentar e pedir que, caso possível, né, algum recurso seja destinado para o seu município para determinado tipo de obra, reforma de escola, um posto de saúde, a compra do material hospitalar, uma quadra poliesportivo, seja lá o que for. E é assim que funciona a política, né? E o político, ao aprender a dizer não, porque na maioria das vezes ele é obrigado a dizer não, porque não está na nossa área. Talvez já tenha chegado para você alguém, né? Prestei um concurso público, dá para dar uma força? Para mim, muitos já chegaram nesse sentido, com toda certeza para você também. Não é dessa forma. Mesmo que a gente tivesse poder para burlar um concurso, isso seria imoral, seria o fim das nossas instituições. Então é o recado que eu dou. E pode ter certeza que você vai ter muito sucesso aprendendo a dizer a palavra não e tratando com respeito o eleitorado brasileiro. Nós estamos no programa de hoje com a visita do deputado Jair Bolsonaro, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e também o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo estado de São Paulo. Deputado Jair Bolsonaro, então vamos fazer a pergunta, né, que todo o povo brasileiro, e em especial a gente aqui de Pernambuco, quer saber. Se a eleição fosse hoje, o deputado Jair Bolsonaro seria candidato a presidente da República? Se fosse hoje, no prazo de convenções, eu poderia dizer que sim. Eu não posso falar que serei em 2018, senão com a cópia da fita que a Justiça Eleitoral pode pedir para você, e eu seria enquadrado em crime eleitoral por fazer campanha antecipada. Eu espero, se Deus quiser, em 2018, estar num partido onde, caso eu, ou você, Joel, caso você esteja no meu partido, ou meu filho aqui, tenha condições de disputar uma presidência, uma governadoria, um Senado federal, essa legenda seja destinada a nós, de forma como reconhecimento do trabalho que nós fizemos. E não seja uma legenda negociada, como infelizmente é comum acontecer em nosso país. E, se Deus me reservar esse destino, caso se eleja, pode ter certeza que não vou comemorar não. A gente vai chorar porque nós temos um trabalho hercúleo pela frente. O Brasil tem muitos problemas, o nosso povo é muito pobre, o nosso povo falta e muito instrução para ele, falta educação, falta tanta coisa que a gente não sabe como vai começar a resolver essa quantidade enorme de problemas que tem pela frente. Mas pode ter certeza, vai ser um governo com muita verdade, com muita hombridade, com muita responsabilidade e com muito respeito ao povo brasileiro. Eu agradeço a gentileza do deputado Jair Bolsonaro, mas em 2018 eu não atenderia ao requisito dos 35 anos, que é a idade mínima para se lançar candidato a presidente da República. Mas você pode ver, Joel, você com 21 anos de idade, você pode ser ministro da Defesa. E não pode portar uma arma de fogo, nem um 22 na cintura. Imagine o Joel da APA com 21 anos de idade, imagina, caso hipotético, né? E você seja escolhido ser ministro da Defesa. Você vai comandar 300 mil homens armados com as melhores armas que existem para aquele país naquele momento. Mas se você quiser comprar um 22 para ter dentro da tua casa, você não pode comprar, porque hoje em dia você tem que ter 25 anos de idade. Não é uma incoerência isso? É um absurdo, é um absurdo. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos debatido muito sobre esses temas, né, a questão do desarmamento, né, a questão da redução da maioridade penal, né, a questão da ideologia de gênero, da defesa da família. E Bolsonaro, como deputado estadual, como integrante também da bancada evangélica aqui na Assembleia Legislativa, eu quero aproveitar também esse espaço para parabenizar você pelo trabalho que você tem feito ali no Congresso Nacional, seu filho, né, a toda a sua equipe, né, que também está aqui conosco. Você fez um comentário ali no aeroporto, inclusive já abraçar todo o pessoal que estava ali no aeroporto. Realmente foi uma cena, eu me emocionei. Eu nunca tinha participado
do momento tão bonito, né, ver ali aqueles jovens. Interessante que, apesar dos seus posicionamentos, né, ser posicionamentos conservadores, né, e isso não quer dizer que é ruim, porque você conservar os princípios, valores, né, sobretudo morais, sagrados, familiares, isso é de suma importância para a construção de uma boa sociedade. Mas a gente percebe, e percebi ali no aeroporto, que o grande número de pessoas que foi lhe receber foi de jovens. Foi jovens, adolescentes, jovens que estão cansados dessa política, né, que muitas das vezes também abate o jovem. Então, falar também para essa comunidade jovem, que hoje o Brasil tem um grande número de jovens, de adolescentes, sobretudo nesse momento que há um avanço, né, nos meios de comunicações, através da internet, do WhatsApp, do Facebook, e você tem esse trabalho muito forte também nas redes sociais. Então, falar para esse jovem, né, que ele em meio a tanta dificuldade, em meio a um país tão difícil de se viver, mas existem políticos que estão determinados a trabalhar em prol do povo pernambucano, do povo brasileiro. E você falou, né, uma frase ali no aeroporto que me chamou a atenção. Você disse: nós iremos retomar o poder desta nação na democracia. Não quer dizer que porque Bolsonaro é capitão do Exército Brasileiro, Joel da Harpa também aqui da Polícia Militar de Pernambuco, os militares do modo geral que hoje estão na política, nós não queremos tomar o poder pela força, né, Bolsonaro? Inclusive, nem 64 foi tomado pela força. O Congresso Nacional caçou o João Goulart no dia 2 de abril de 64 e no dia 9 de abril, esse mesmo Congresso, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães, elegeu o Marechal Castelo Branco para presidente e ele assumiu então, no dia 15 de abril, a presidência do nosso país. E, logicamente, na época, as Forças Armadas pretendiam entregar rapidamente o poder, mas, infelizmente, aconteceu um caso em julho de 1966. Foi a bomba no aeroporto de Guararapes, onde o pessoal de esquerda, que saiu daqui, que queria nos comunizar, foram em especial para Cuba, treinaram, se prepararam, outros foram para a Coreia do Norte e voltaram para cá, então, para tentar conquistar o poder pela força, pelas armas. E daí, infelizmente, né, o governo teve que recrudescer e tivemos aqui quase uma década de luta armada em nosso país, que basicamente terminou com o fim da guerrilha do Araguaia. Ou seja, Joel, o que aquele pessoal foi fazer no Araguaia? Eles foram lá para criar uma grande base de guerrilha e para seguir o exemplo de Fidel Castro, que em 59, descendo a Sierra Maestra, tomou Cuba. Cuba tinha seus problemas, estava mergulhado em corrupção, tinha muitos problemas, mas o regime que instalou-se em Cuba de 59 para cá é um terror absoluto. Você pode ver, aquele povo não tem qualquer liberdade. E quando se fala num capitão, no caso, eu passei pelo Exército, né? Considero que passei, porque não posso voltar mais. Você também, desde que você foi diplomado, não pode voltar mais para a Polícia Militar. Isso daí, para mim, para você, é motivo de orgulho para nós ter servido a essas instituições tão importantes nos momentos mais difíceis que o Brasil já passou. E você pode ver, a história diz, né, quem garante a democracia e a liberdade de um povo não são suas instituições, são as suas forças armadas. Porque um país onde as forças armadas têm um viés ditatorial, pode ter certeza que a instabilidade política se fará presente e o regime de exceção será instaurado. Você pode ver o governo buscando nos caluniar e desgastar as Forças Armadas, criou há pouco tempo a dita Comissão da Verdade. Eu sempre digo, né? O PT querer a verdade é uma grande piada. Já que eles querem tanto a verdade, tem capacidade de descobrir, segundo eles, crimes ocorridos há 40 anos atrás, por que não desvendar o caso Celso Daniel? Por que não desvendar o caso Toninho do PT? Por que não desvendar o caso quem era a mulher que jogou, entre outras pessoas, né, que jogaram um carro-bomba em 68, na guarita do QG do 2º Exército, matando ali um recruta do Exército Brasileiro, o Mário Cosel Filho. Por que não levantar o pessoal da Ação Popular, que em 1966 deixou uma bomba no aeroporto aqui de Guararapes, onde veio a falecer um jornalista, um almirante, e ferindo gravemente mais 12 pessoas. Então o que nós queremos é paz, é tranquilidade, é respeito. E a regra do jogo está aí, a nossa Constituição e a legislação. Podemos não concordar com alguns dispositivos, mas para o bem geral, nós temos que nos curvar às leis. É isso que nós pregamos no momento. Eu entendo que temos tudo para tirar esse governo que está aí na forma da lei, que é a nossa lei 1079 e também a Constituição Federal de 88.
Só complementar o dito pelo deputado Jair Bolsonaro, estamos trabalhando no Congresso Nacional em prol do voto impresso. Inclusive, como o deputado é autor de uma emenda à PEC da reforma política que traz o voto impresso, eu gostaria até que ele explicasse para a população, porque existe muita dúvida com relação ao que seria o voto impresso, se a pessoa leva o voto para casa e etc. Se puder dar uma palavra. Eu já tinha comentado sobre isso, né? Inclusive, há uma repercussão muito forte aqui em Pernambuco também. Foi muito bom você tocar nesse assunto sobre essa questão do voto impresso. Joel, hoje em dia você vota no candidato X, por exemplo, para governador. Você não tem certeza que o teu voto foi para aquela pessoa. Porque as urnas não são auditáveis. Ou melhor, você pode auditar a urna, mas todo o processo não. Então, olha só. Nós temos que ter uma forma de ter a certeza que você votou naquela pessoa e o voto foi para ela. Isso está previsto, né, na minha emenda aprovada em 2 turnos na Câmara e está no Senado. Você vai no local de votação, você digita o nome do seu candidato a presidente, governador, senador, etc. Você vê na tela, aperta um botão, aquele voto é impresso num papel do lado, você não tem contato manual com esse papel, você concordou, você aperta o botão verde e aquele voto cai na urna, você vai embora, você não leva aquele voto para casa. Alguns falam, né? Ele vai levar o voto para casa e vai vender. Isso poderia acontecer, não é isso. E o que acontece? Acabando então a apuração eletrônica, naquele mesmo dia, no dia seguinte você, Joel, candidato, poderá pedir uma recontagem total ou parcial no seu município, por exemplo, ou em alguns municípios do Brasil, algumas seções de municípios, e aquele voto que está lá registrado eletronicamente, que você vai ter acesso no mesmo dia à noite, tem que bater 100% com o papel dentro da urna. Se não bater, é porque houve fraude. E, lamentavelmente, o governo federal trabalha contra essa proposta. A alegação é absurda, né? Meu filho pode até explicar aqui os valores que o governo alega de por que não quer o voto impresso. Na verdade, o governo alegou que seriam gastos 1,8 bilhão para se implementar essas urnas eletrônicas. Porém, se fizermos as contas, como na última eleição foram utilizadas pouco mais de 500 mil urnas eletrônicas, a gente chega ao valor de que cada impressora custaria R$ 3.400. E aí eu até pergunto para o senhor, Joel, se o senhor vai aqui no comércio, vai em Recife, em Olinda, em Serra Talhada, qualquer lugar de Pernambuco, você compra uma impressora a R$ 3.400? É um absurdo. Você compra o melhor telefone celular com esse valor, né? Então a maneira que o governo tem de mentir e enganar, porque eu entendo e tenho falado publicamente isso aí, não só na tribuna da Câmara, como em rádio, como a tua, né? Se nós não aprovarmos o voto impresso, o PT fará seu sucessor em 2018 na fraude. Agora, o grande argumento, João, que eu usei serve para você aqui, apesar de você não votar lá em Brasília, nem eu no Senado, num primeiro momento ninguém queria aprovar a minha proposta do voto impresso dentro da Câmara. Eu falei para eles, olha, eu não tenho como provar que houve fraude nas eleições presidenciais, mas você também não tem como provar que não houve. Imagine 2018, esse mesmo partido que está no governo, né, queira inserir na maioria das sessões eleitorais do Brasil